Queridas amigas e queridos amigos, estamos de retorno e este é o canal Raciocínios Espíritas, estudando uma obra espírita convencionalmente. No dia de hoje, estamos estudando mais um capítulo da obra Boa Nova. A obra Boa Nova é uma psicografia do médium Chico Xavier em parceria com o espírito Humberto de Campos. E no capítulo de hoje estaremos estudando o item número 25, capítulo número 25, denominado A Última Ceia. Bem se vê, obviamente, que Humberto de Campos, com o nome do capítulo, já nos diz o que é que ele quer falar. Ele quer se referir a um episódio específico do Evangelho de Jesus, aliás, um episódio muito conhecido. Se em outros capítulos Humberto de Campos traz curiosidades do mundo espiritual, informações, situações que aconteceram com Jesus e com os apóstolos e que não foram anotados no Evangelho, e ele traz das informações que ele colheu do mundo espiritual, informações essas ou trechos do Evangelho que eram registrados por um ou por outro evangelista. No capítulo de hoje, nós estaremos examinando um evento, um episódio que foi registrado pelos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, a chamada Santa Ceia, ou, como Humberto de Campos aqui prefere denominar, a Última Ceia. Estamos diante de um episódio bastante especial do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, que se reporta a um momento bem específico, um momento ápice, um momento culminante da sua trajetória, do seu messianato aqui na Terra, da sua missão especial. Nós temos aí já uma informação muito importante, que são os 4 evangelhos que anotaram essa experiência, esse episódio. O momento da Última Ceia gerou uma série de colocações da teologia, uma série de dogmas e de conceitos teológicos sobre os quais nós não iremos entrar em tanta consideração, não iremos aqui entrar nas polêmicas que envolvem esse episódio, porque resultou em toda uma teologia, inclusive a instituição da Eucaristia. Não iremos entrar em considerações sobre a polêmica que envolve esse evento, porque a depender, isso é uma curiosidade importante, a depender da denominação religiosa, cada linha teológica vai chamar esse episódio de uma forma específica, com uma terminologia. A expressão Última Ceia parece ser a expressão mais famosa, mais popular, mas nem todas as religiões que se derivaram do cristianismo denominam esse episódio de a Última Ceia. Alguns preferem a Santa Ceia, outros preferem a ceia mística, outros preferem a ceia do Senhor. Alguns preferem a ceia do Senhor porque acham que não era a última ceia, porque houve outras ceias. Outros acham que essa não é a Santa Ceia porque houveram várias ceias de caráter santificado envolvendo Jesus, O importante aqui é, na verdade, o ensinamento que Humberto de Campos vai trazer para nós e a riqueza desse capítulo. Porque o capítulo 25, ele aborda um momento especial de Jesus com seus apóstolos, em um momento específico de consagração, no qual ele vai fazer uma refeição. Essa refeição ficaria muito famosa na tradição do Novo Testamento. Para começar, precisamos primeiro fazer uma consideração de contexto histórico, de contexto cultural, antes de entrar, propriamente falando, nas considerações que Humberto de Campos faz acerca desse evento. É um evento, portanto, que foi anotado pelos evangelistas, como nós dissemos, envolveu Jesus, os apóstolos, onde ele passa as últimas considerações sobre a sua missão e o que é que iria acontecer. São momentos, inclusive, de grande inspiração espiritual, mas, como todo capítulo de Boa Nova, Humberto de Campos vai trazer algumas coisas que os evangelistas não anotaram, que os evangelhos não registraram e que ele pôde colher do mundo espiritual. Nessa ceia, Jesus havia entrado em Jerusalém. Aquela famosa entrada, chamada entrada triunfal em Jerusalém, onde ele entra em cima de um jumento, recebe homenagens, é muito festejado. Por que ele é festejado? Porque ele começa a sensibilizar as pessoas popularmente, curar, etc., a propaganda, e havia uma tradição de que o Messias deveria entrar na Cidade Santa montado num jumento.
uma tradição, portanto, cultural da época, e ele entra montado no jumento, né? Nós comentamos no capítulo passado que Judas chega a estranhar, porque Jesus entra e não participa daquela alegria, ele parece estar alheio àquela festividade, àquela ovação, àquela emoção e entusiasmo em torno dele, ele parece não receber aquelas homenagens, parece estar alheio. A verdade é que Jesus entra, segundo os melhores estudiosos, no dia 14 ou 15 de Nissan, que na Palestina corresponde ao mês de março e abril. Nesse período que ele entra, a cidade de Jerusalém estava referta, abarrotada de gentes, porque era a famosa Páscoa judaica. A famosa Páscoa, que é uma das festas famosas, uma das festas da tradição judaica, que o judeu fazia para recordar, para homenagear e recordar a libertação da escravidão do Egito, a grande libertação do povo e o seu êxodo feito por Moisés. Essa festividade era lembrada com o sacrifício do cordeiro, né? Se matava o cordeiro, se reunia, se alimentava, etc. Então era uma Páscoa, a Páscoa judaica, quando Jesus entra triunfal em Jerusalém. Essa é uma questão muito importante, porque Jesus, na verdade, vai tomar o símbolo de uma tradição muito cara e muito valorizada, que é o símbolo do cordeiro, o sinal que deve se fazer, as pessoas que comem, né, o cordeiro se alimentam para lembrar e serem abençoadas por Yahvé, e ele vai substituir a matança do cordeiro, colocando-se como ele sendo o próprio cordeiro, que deveria agora alimentar. Vejamos que a gente já está começando a entrar no tema da ceia. Alimentar, o alimento aqui é de outra natureza, né? Alimentar a humanidade servindo-se de cordeiro. Uma outra consideração é que quando a gente examina o trecho do Evangelho, tanto em Marcos, Mateus, Lucas e principalmente em João, porque há detalhes da ceia que acontecem e que somente foram registrados no Evangelho de João. Então o Evangelho de João é especial para narrar essa ceia. Embora todos os outros evangelhos narrem esse episódio, mas o de João é mais rico, feito de detalhes, feito de características muito especiais. Esses momentos que aconteceram na última ceia são momentos muito importantes, são falas de Jesus bastante especiais que se encontram no seu evangelho. Nós temos, por exemplo, o lava-pés, que aconteceu nessa ceia. Nós temos o anúncio que Jesus faz da negação de Pedro, acontece nessa ceia. Nós temos o anúncio de Jesus a respeito de uma traição que ele sofreria de um dos seus discípulos e chega a insinuar que seria Judas, e parece que o próprio Judas não compreendeu totalmente, nem os discípulos. Vejamos quantas vezes acontece isso com a gente, né? A verdade está escancarada diante de nós, a gente não percebe. Ele insinuou várias vezes, porque penetrava psiquicamente na realidade interior dos apóstolos e percebia o que é que eles estavam alimentando psiquicamente, né? Por essa razão, não é necessariamente porque Judas estava programado para o trair, mas porque ele percebia, ele penetrava psiquicamente naquilo que o apóstolo já estava cultivando, além de ter, claro, a capacidade da presciência, né, da antecipação futura, que é um fenômeno parapsicológico muito bem estudado por Allan Kardec em A Gênese, né? É nesse momento da última ceia que Jesus dá um mandamento que alguns teólogos chamam de um mandamento especial do amor. Quando ele fala que havia dado o mandamento do amar ao próximo como a si mesmo, mas naquele momento ele dava um outro. E ele oferece um outro mandamento, que é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E Chico Xavier, com a sua sabedoria ímpar, percebeu que, inspirado naturalmente, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é um salto qualitativo ainda maior do que amar ao próximo como a si mesmo. Porque amar ao próximo como a si mesmo é tentar, de alguma forma, desenvolver o altruísmo, a fraternidade, tomando como base as referências próprias, os padrões próprios que se tem, que se quer para si mesmo, que Allan Kardec chamou de lei ou regra da reciprocidade. Ou seja, se colocar no lugar do outro, ser empático, que Jesus colocou que essa é a lei, é a base de tudo, porque a partir daí se desenvolve o resto. E é verdade, não é que isso é o final, não é que isso é coroação,
das virtudes evangélicas. Isso é o começo. É ser empático, porque daí surge a abnegação, surge a dedicação, surge a caridade, a tolerância, o sacrifício pessoal, que são virtudes que são desenvolvimentos. Mas quando Jesus fala, eu vos dou um outro mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O que é que ele quer dizer? Chico Xavier, com a sua sabedoria, vai dizer, é um salto qualitativo, porque amar ao próximo como a si mesmo é uma coisa, mas amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus está nos convidando a nós a ter um amor conforme ele tinha. Ou seja, a desenvolver um amor cristão, um amor espiritual, um amor incondicional. Porque como é que Jesus nos amou? O amor de Jesus era de um despojamento, de uma renúncia, de uma ausência de qualquer condição. Então, amar como ele amou é esse amor renúncia. É esse amor espiritualizado, é esse amor cristão. Sem entrar no mérito aqui das colocações da teologia tradicional, a interpretação teológica convencional normalmente faz alusão dessa ceia com a famosa instituição da Eucaristia. A famosa instituição da Eucaristia, que consiste em dizer que Jesus estava ali instrumentalizando os apóstolos, no sentido de fornecer a eles cargos de ministros da futura igreja sua, quando Jesus já não estivesse mais na terra, quase que instituindo aos discípulos funções sacerdotais bastante especiais. É uma interpretação válida, não deixa de haver algum sentido, mas um sentido que para nós é muito mais simbólico, muito mais metafórico do que um sentido literal ao pé da letra, um sentido textual, né? Há um espírito da letra aí que a gente pode captar, mas não é no sentido literal ao pé da letra. E Humberto Roden, em uma das suas obras, percebeu isso quando vai dizer como é que Jesus estava instituindo aos seus discípulos funções sacerdotais especiais para eles antes de acontecer tudo o que aconteceu. Então Jesus estabelece, por exemplo, funções aos discípulos, conferindo a eles a autoridade de homens de Deus na terra, representantes de Jesus e da divindade na terra, e depois houve traição, negação, suicídio, blasfêmia, calúnia, infâmia, fuga, pavor. Ora bem, parece não haver sentido nessa colocação. É importante nós recuarmos à época de Jesus e mesmo antes da época de Jesus. Por quê? Porque na época de Jesus, a refeição, a ceia, era um momento muito mais sagrado, muito mais valorizado e muito mais considerado do que, por exemplo, a ceia ocidental, a ceia do século XXI, que nós fazemos, por exemplo, aqui no Brasil. A ceia oriental, de há 2000 anos atrás, e mais ainda antes de Jesus com seus patriarcas, era um momento espiritual, era um momento de grande comunhão, era um momento de intimidade. Comer com alguém é diferente de hoje a gente chegar no shopping center, chegar no restaurante e comer e começar a dialogar com um estranho, por exemplo, com alguém, estabelecer uma conversa e comer, ou comer num fast food, por exemplo, e ali dialogar com alguém na fila. Na época de Jesus, você sentar para comer com alguém era como se você dissesse para a pessoa que você queria uma intimidade com ela, uma intimidade moral, uma intimidade emocional, social e uma comunhão espiritual. Por isso, todo aquele preconceito, quando Jesus sentava com publicanos, quando sentava com pessoas consideradas de má vida pelos preconceitos hebraicos e comia com essas pessoas, porque era visto como imundície, não apenas imundície no sentido de higiene, porque as pessoas comiam com as mãos, havia vasilhames e recipientes onde as pessoas comiam com as mãos, por isso o ritual também, que era um ritual sagrado religioso, né, da lavagem das mãos, havia todo um ritual, mas também porque a gente ia partilhar ali o mesmo recipiente. Então, para alguém sentar com outra pessoa, e se alguém convidava ou queria comer com a outra pessoa, estava dizendo indiretamente que queria intimidade com ela. Intimidade afetiva, intimidade social, não é intimidade necessariamente do matrimônio, porque na cultura hebraica não era a refeição que simbolizava essa intimidade do casal, não. Na verdade, era uma intimidade social, afetiva, familiar, de amizade, espiritual. Era como se ele dissesse para o outro que queria ser irmão do outro. Para a gente entender essa cultura da ceia, da refeição, a que Jesus se referiu várias vezes, né? A gente tem
textos de Jesus se referindo a isso, a gente tem que recuar antes de Jesus, há um tempo que nem a história consegue precisar realmente quando foi aquele tempo. Mas é mais ou menos, segundo os especialistas, 1.600 anos antes de Cristo, na figura do chamado primeiro patriarca do povo hebreu. Porque quando a gente fala no Antigo Testamento, a gente só lembra de Moisés. Claro, Moisés teve um papel relevante, um papel especial, que foi as leis, o código de ética, a legislação e a regra de proceder. Antes de Moisés não tinha isso. O que é que tinha antes de Moisés? Aí a gente volta para a figura especial de Abraão. Abraão, que não se chamava Abraão, se chamava Abrão, não tinha um A, era Abrão. E a gente vai entender por que isso. Abraão era um grande patriarca, foi um grande patriarca da cultura hebraica, né, que mais tarde teve os seus filhos, especialmente o filho Isaac, que ficou muito conhecido, e o filho Ismael também, com a escrava Agar. E mais tarde Isaac seria pai de Jacó, com Rebeca, né? E Jacó mais tarde daria aí os filhos das chamadas 12 tribos de Israel. É importante pensar que na época de Abraão não havia Moisés, não havia livro sagrado, não havia código de conduta. Abraão, em determinado momento na narrativa bíblica, é convidado por Deus, através dos seus emissários, dos seus mensageiros, a divulgar a mensagem do Deus único. Porque a mensagem do Deus único não começa com Moisés, começa com Abraão. É Abraão que começa. E aí ele sai, segundo a tradição da antiga Caldeia, né? E vai para as regiões que seriam mais tarde as regiões que formaria as culturas de idioma semítico, né? A linguagem dos hebreus, do futuro hebreu. Daí a ideia de que a palavra hebreu me parece, se não me falha a memória, ser a tradução de nômade, né? Alguém que caminha, por causa dessa peregrinação, tanto de Abraão como de outros patriarcas. Abraão é convidado por Deus a divulgar a ideia do Deus único. E como é que Deus convida Abraão? Aparecem mensageiros a ele, que chegam à sua casa. A expressão hebraica é malach, que significa mensageiro. Mais tarde essa expressão foi traduzida para o latim em angelus, que dá a ideia de anjo, anjo mensageiro. Mas o malach, o mensageiro que aparece a Abraão, não era alguém de asa, que tinha auréola. Eram criaturas com vestimentas da época, alguns que tinham barba. É uma experiência mediúnica, uma experiência espiritual. Aparecem a Abraão, ainda Abrão, sentam com ele, fazem refeição com ele e convidam a ele a inaugurar a mentalidade do Deus único. E a partir daí, Abraão troca de nome para Abrão. Havia uma cultura, inclusive antes do Deus único, do monoteísmo, né? na cultura politeísta, segundo a qual toda pessoa que tinha uma experiência espiritual com algum Deus, com D minúsculo, trocava de nome. Tanto é que a gente vai ver um pouco dessa prática em alguns hebreus, inclusive em alguns cristãos, quando trocavam de nome, num simbolismo de que começava uma outra vida para eles, uma nova mentalidade para eles, né? Então, eles trocavam de nomes, essas criaturas, essas pessoas que quando tinham experiência espiritual, e a depender da experiência espiritual, eles incluíam uma letra, uma vogal, uma expressão no nome, que significava aquele Deus por quem ele foi abençoado. A partir desse momento, começa então uma outra cultura. Uma cultura, então, por exemplo, o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, do amor e assim por diante. Abrão passa a se chamar Abraão. O próprio mensageiro diz, a partir de agora você vai chamar Abraão. Porque o termo Abraão, com 2A, significa pai das multidões, o pai das gerações, o pai das futuras gerações. E os mensageiros dizem para ele, Abraão, você vai ser um grande pai, um grande patriarca, para que com a sua vida e com o seu exemplo, você possa dar uma ideia para as pessoas da paternidade divina. Da paternidade divina. Você será um grande patriarca. E com a sua função de grande pai, que será divulgada a partir do seu próprio nome, você vai divulgar com a sua paternidade a paternidade divina. Você será ali
um mensageiro de Deus, do Deus único. E nesse contato com esses mensageiros, os malar, os mensageiros, falam uma série de coisas. Aí que Abraão oferece a eles uma água para lavar os pés, eles colocam os pés para lavar. Por quê? Porque a caminhada no deserto era fatigante, exaustiva, então molhar os pés era uma dádiva, era um gesto de bastante bondade, de gentileza para peregrinos no deserto. Mais tarde a gente vai ver essa cultura se repetir, inclusive na época de Jesus, quando Jesus entra na casa de Simão, o fariseu, e Simão o trata de uma forma que mais tarde ele vai dizer: Simão, eu entrei na tua casa e tu não me beijastes como manda o protocolo, não me oferecestes óleo e água para lavar os pés. Ele se refere a essa cultura antiga que procede, que é oriunda de Abraão. Então ali começa a instituir a ceia ou ritual da ceia oriental, que começa na água, que oferece para lavar os pés. Aí, mais tarde, o óleo, a cultura do vinho, né, que era uma cultura bem específica, porque havia uma cultura da vinha, da vinícola, né? Jesus vai se referir a isso, né? Trabalhadores da vinha, né? Porque o vinho também tem um aspecto simbólico, né? Na cultura hebraica, segundo o nosso confrade Haroldo Dutra Dias, vinho significa revelação. Daí a gente pode dizer, numa visão espírita, que nós temos 3 vinhos, né? A primeira, a segunda e a terceira revelação, que são 3 vinhos. Daí Kardec colocar na cepa a ideia, a cepa, o símbolo, né? No início do Livro dos Espíritos, né? O vinho como sendo símbolo de revelação. Daí beber o vinho, que mais tarde Jesus vai se referir, seria sorver a revelação. Então havia esse aspecto simbólico na cultura hebraica de Israel, da antiga Palestina da época, né? A água para lavar os pés. Aí a gente vai ver Jesus na última ceia, o lava-pés, que é uma referência a Abraão. E o que é que os mensageiros dizem a Abraão especialmente? Abraão, você vai divulgar a mensagem do Deus único, do Deus de Israel. Você vai divulgar isso fazendo sabe o quê? Refeições. Através das refeições, sentando com as pessoas, você vai iluminá-las com o ensinamento do Deus único. E a partir daí elas vão conhecer o Deus único, faz refeição com as pessoas. Então essa era uma tradição, uma cultura bastante popular, bastante presente, que se refere ao grande patriarca do povo hebreu, né? O primeiro patriarca do povo hebreu. Mais tarde, na famosa parábola de Jesus, Jesus faz uma parábola falando de regeneração da humanidade, e ele compara a regeneração do mundo a uma festa, a um banquete de refeição, onde há uma grande festa de casamento e há uma refeição, né? Onde o pai, cujo filho vai casar, mata bois e oferece bois aos convidados, alguns dos quais não aceitam o convite, e outros aceitam em vão, mas há um ou outro que é colocado para fora, porque não estava trajado, portanto era uma festa a rigor, né, que precisava de um traje específico. Claro que é simbólico aí que Jesus está falando, o traje é o traje espiritual, é aquilo que a gente teceu, aquilo que a gente construiu, aquilo que a gente estruturou no nosso traje espiritual. Uma outra coisa importante a considerar é que jejuar não tinha apenas a acepção de não comer, mas havia também outras acepções, como Kardec observou, que a cultura e a linguagem hebraica, o hebraico antigo, era muito limitado, muito pobre. Então havia uma palavra que significava várias coisas ao mesmo tempo. Então jejuar não era apenas fazer uma dieta alimentar, uma restrição alimentar. A depender da expressão, jejuar poderia significar outras coisas. Por exemplo, quando Jesus se refere àquele endemoniado que ele consegue libertar e que os apóstolos não conseguem fazê-lo, ele diz: porque a essa classe de espíritos são necessários jejum e oração. Ele não está falando do hábito estomacal. O jejuar aí era de outra natureza, o jejuar os vícios, o jejuar os hábitos negativos, para dar valor moral a falar aos espíritos, né? A se dirigir aos espíritos. Mas havia também a expressão jejum quando você não sentava na mesa com alguém para confraternizar. Aliás, esse foi um comentário do nosso confrade, irmão Haroldo Dutra Dias. Jejuar na cultura hebraica não era apenas não comer, mas não sentar para confraternizar. Então, uma pessoa que, por exemplo, comia, mas não estava confraternizando espiritualmente, era uma pessoa que estava em jejum. Porque há um momento que uns fariseus chegam a Jesus e perguntam assim: acaso seus discípulos não jejuam? Talvez estava se referindo à alimentação gastronômica. E Jesus dá uma resposta parabólica especial, quando diz assim: por acaso você já viu
Alguém fazer jejum quando o noivo está na mesa? Talvez os fariseus não houvessem entendido o que é que Jesus quis dizer com isso. Mas ele queria dizer, como diz Emmanuel, que ele era o noivo da humanidade. E ele estava ali na mesa com os discípulos, na mesa entre aspas. Por isso os discípulos não estavam jejuando. Tanto é que ele continua dizendo, mas dia virá que eles jejuarão. A criatura podia estar comendo, mas podia estar em um grande jejum espiritual. Tanto o jejum das virtudes, quanto o jejum de não estar se confraternizando, de não estar em conexão com Deus, ou com os profetas, ou com o enviado de Deus, com o homem de Deus, né? Que ali representava a figura excelsa especial de Jesus. Humberto de Campos, então, começa o capítulo falando dessa ceia, da entrada triunfal que Jesus teve em Jerusalém, e aí em determinado momento na ceia, Jesus dialoga com os seus discípulos, pega o pão, e parte o pão. E aí, Jesus, na descrição de Humberto de Campos, remete a Abraão. Porque o patriarca era a figura mais importante. Era a figura que estava em destaque, era a figura que partia o pão e que fazia a ceia, ele que gerenciava a ceia. É interessante porque havia outras pessoas ali, mais idosas, mais velhas do que Jesus. O próprio Simão Pedro tinha mais idade do que Jesus. Simão, chamado Zelote também, né? Mas Jesus ali se torna o patriarca. É como se ele estivesse fazendo referência a Moisés. E ele parte o pão. Ele parte o pão, o distribui e começa a falar. E Humberto de Campos vai falar o vinho da revelação, né? Confirmando os estudos de que o vinho é uma revelação. Bebei do vinho da revelação, comei do pão, que é a essência pura do meu evangelho, ou seja, o evangelho é um alimento, né? E aí ele continua descrevendo tudo isso, e aí começa a explicar sobre a sua traição, sobre aquilo que vai acontecer na sua vida, né? Aquilo que vai resultar no final, no holocausto, que tudo aquilo seria necessário. Fala sobre a traição. Tiago e João redarguem, dizendo como é possível um de nós trair o Senhor, etc. E aí ele vai dizer, mas tudo isso será aproveitado, e muito bem aproveitado, porque servirá de ensinamento para gerações futuras. Olha o que Humberto de Campos traz para nós. Humberto de Campos está dizendo que Jesus, na época, falou aos discípulos que aquilo seria útil, seria um ensinamento útil para o futuro. E Humberto de Campos vai dizer que aquilo não seria útil apenas para os futuros cristãos, que muitas vezes veriam em Judas um tema de muita reflexão para não cair nos mesmos erros. Comentamos isso no capítulo passado, falamos isso no capítulo anterior, quando abordamos a questão de Judas, né, o erro de Judas, que é um erro muito complexo, que envolve muita coisa, né, e que nós estamos cometendo esse erro o tempo todo, né? Então isso é importante, mas também serviria de material pedagógico, não apenas para os discípulos não reincidirem no erro de Judas, mas também seria de um valioso material pedagógico para aqueles que mirassem em Jesus. E ele, Jesus, na fala de Humberto de Campos, se dirige aos discípulos dizendo, futuramente tudo isso será útil, porque o discípulo do Evangelho vai aprender futuramente que apesar de todas as amizades, a caminhada é pessoal, é intransferível, é solitária, e o grande acesso às alturas espirituais é feito de renúncia, de sacrifício, de uma espécie de sofrimento, e que as calúnias, as ingratidões, as bofetadas morais fazem parte do cardápio emocional de todo cristão, ou de todo idealista, de toda criatura nobre. Então entra nessa consideração, entra nesse detalhe, que é muito interessante a fala que Humberto de Campos traz, com uma riqueza de detalhes que os evangelhos não registraram, não anotaram. E aí ele continua dizendo, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. E é interessante que eu já vi algumas interpretações dessa fala, algumas muito válidas. Por exemplo, há uma interpretação, se não me falha a memória, de Joana de Ângeles, que ela costuma dizer o seguinte, que Jesus tem ovelhas que não são daquela cultura. Isso é, de outras religiões. Se a gente for pensar em termos atuais, os budistas, os hinduístas, os islâmicos, a cultura judaica em geral, isso é, a cultura não cristã, também são ovelhas dele. Eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. Aqueles que são de outras religiões, que inclusive não são cristãos, ainda assim são ovelhas minhas.
Porque os fundadores das outras religiões, a doutrina espírita explica isso com muita facilidade, os fundadores das outras religiões são missionários meus, são enviados meus, são prepostos meus, da minha palavra. Então são ovelhas, mas não são desse rebanho. Mas Humberto de Campos dá uma interpretação, dá um outro sentido, que não anula esse que eu estou dando, pelo contrário, agrega um outro sentido para essa fala de Jesus. Eu tenho ovelhas que não são desse rebanho, porque Humberto de Campos vai dizer o seguinte, que ele também estava se referindo às multidões espirituais que ele dirigia, que ele administrava, que estavam sob o seu comando, essa coletividade espiritual. Ele está falando sobre o futuro, sobre a vinda do Consolador, sobre os seus embaixadores que mais tarde viriam à Terra para proclamar sua mensagem de paz, de amor e de ternura. Um dos momentos mais especiais desse capítulo, Jesus olha para os discípulos, estava conversando com João Evangelista, interrompe um pouco o diálogo, para um pouco o diálogo e olha, e Humberto de Campos vai dizer, ele olha entristecido para os discípulos, porque nessa fala de Jesus, cada um começou a falar do reino de Jesus futuro e cada um começou a se colocar como mais importante nessa renovação terrestre. Como a humanidade é ingênua, como nós somos infantis espiritualmente, como nós pensamos de maneira estreita, como nós entendemos as mensagens espirituais materializando-as. Então a gente pensa, por exemplo, só um parêntese para exemplificar, a gente pensa em educação, a gente já pensa em educação do ponto de vista material, esquecendo que ali está um ser que não é material, que está apenas vestido com uma casca. Se a gente educar apenas a matéria, o que será da essência, além da casca? E tudo isso, o afeto, quantos afetos a gente confunde? O afeto é apenas pela casca, pela concha de fora. Portanto, não é um afeto verdadeiro, não é um amor legítimo. É um impulso instintivo de sensação apenas pela matéria. Quanta coisa, se a gente for parar para pensar, quantos males ocorrem por ignorarmos o elemento espiritual na nossa vida do dia a dia. Porque sabemos a realidade espiritual, mas vivemos ainda como materialistas. Muitas vezes nos comportamos como pessoas materialistas. E aí Jesus olha para os discípulos estavam comentando, dialogando e discutindo para ver quem era o mais importante no seu evangelho, no futuro movimento da Boa Nova, no futuro movimento cristão. E então Jesus olha entristecido para um pouco o diálogo com João, olhando aquela discussão para ver quem era melhor, quem era maior, quem era mais importante, se levanta, Jesus se levanta, e aí Humberto de Campos descreve de uma maneira especial, que Jesus se levanta, pega a túnica, retira do tórax, deixando o tórax nu, amarra, cinge a túnica na região dos rins, da cintura, e aí a gente fica lendo aquilo e diz assim, sim, e daí? É porque a gente está no Brasil no século XXI. Está numa cultura ocidental no século XXI. Porque se nós estivéssemos há 2000 anos atrás na cultura oriental, ninguém teria dificuldade de perceber o que é que Jesus estava fazendo. Ele estava tomando uma postura dos escravos da época. Os escravos na época, para lavar os pés ou higienizar os seus senhores, pegavam a túnica, colocavam na cintura, amarravam na vestimenta e começava o ritual de lavagem dos pés. Jesus olha então para aquela discussão, se levanta, faz todo o ritual, coloca nos rins. Os discípulos ficam estupidificados. Imaginemos o governador espiritual da terra, o Messias que eles esperavam, que era visto como alguém que chegaria no carro de ouro, glorificado, que ostentaria os poderes da terra. E esse Messias toma uma postura dos escravos e sai lavando os pés de cada um, repetindo o patriarca Abraão, mas também com uma outra mentalidade agora, com a mentalidade espiritual, no mais alto nível de elevação espiritual. Jesus então começa o lava-pés, o famoso lava-pés, para demonstrar aos discípulos que quem mais serve é quem é melhor. O mais importante ou maior é quem mais serve, é quem mais se dedica, é quem mais dá. Quem é servido é devedor.
está devendo. Mas quem serve é que tem créditos. Daí o apóstolo Paulo falaria mais tarde em uma das suas epístolas: eu sou devedor de gregos e romanos, de bárbaros e de hebreus. O que é que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que como ele tinha muito mais conhecimento, um patrimônio de cultura, de sabedoria, ele devia àqueles que não tinham essa luz de esclarecimento. Porque quem tem mais tem que iluminar aqueles que têm menos. Tem uma responsabilidade maior perante a consciência pessoal e a consciência cósmica. Então, naquele momento, Jesus então toma a postura do escravo e começa a lavar os pés. O famoso lava-pés, para o assombro, para o desespero, quase que o desespero dos apóstolos. Ele começa a lavar os pés naquela postura. E quando a gente fala de lavar os pés e de tomar uma postura de escravo, o escravo da antiga Palestina é muito diferente do escravo que a gente está acostumado a ler e a pensar. Porque a gente está acostumado na cultura ocidental a pensar nos escravos de algumas tribos africanas, da escravidão que aconteceu aqui no Brasil. Mas a escravidão da antiga Palestina tinha uma conotação diferente. Se você devia algum dinheiro a alguém e não conseguia pagar esse dinheiro a alguém no prazo, você automaticamente se tornava escravo dessa pessoa. Então você era incorporado à casa dessa pessoa, à família, e se tornava um escravo. Então a gente vê escravos com uma cultura, com uma sabedoria, com uma inteligência ilustre na casa de outros senhores, por causa de dívidas. Jesus toma a postura do escravo e aí começa o lava-pés. E esse é o símbolo maior que ele queria deixar na última ceia, ou na Santa Ceia, como se queira. Ele queria dizer que o símbolo do seu evangelho é o amor como ele nos amou. E somente conseguiremos amar como ele nos amou no serviço, servindo, no serviço ao próximo, sendo servo de todos. Não servo num sentido de indignidade, de a pessoa perder a dignidade moral, de a pessoa se humilhar no sentido tosco, no sentido vulgar da palavra, no sentido ridículo até do termo. Não é no sentido da indignidade, não é no sentido da pessoa se humilhar, banalmente falando, né? Da pessoa tomar uma postura pusilânime. Não é essa a questão. É a questão de servir, ou seja, de se dedicar. Porque quem mais dá, mais rico é. Porque quem mais é desprendido, menos carência tem. E quem tem menos carência, espiritualmente está melhor. Porque a vitória espiritual em Jesus é uma vitória que não tem aplausos. Aliás, as nossas vitórias espirituais são vitórias que ninguém vê. São vitórias que ninguém percebe. São vitórias que quase sempre não recebem nenhum tipo de compensação no mundo. As vitórias materiais, não. E muitas vezes as vitórias materiais acontecem em paralelo a quedas espirituais. E por fim, vale a pena pensar que depois de tudo aquilo, da sua morte, da sua crucificação, da sua ressurreição, ele volta mais tarde ressurrecto. O que é que acontece com ele na estrada de Emaús? Os peregrinos tristes falam do Messias que foi morto, entristecidos, um peregrino estranho se aproxima, adentra por aquela dupla, né? Se aproxima daquela dupla, se infiltra um pouco naquela dupla, começa a conversar de maneira animada, eles dois estão muito tristes em relação à morte de Jesus, mas o peregrino estranho, com uma veste e com a túnica que lhe cobria a face, conversava de maneira tão especial e tinha uma presença de espírito, uma espécie de carisma, de magnetismo tão especial que contaminou tanto aqueles dois que eles praticamente esqueceram. Esqueceram do que tinha acontecido. Esqueceram da tristeza que os envolvia naquele momento, naquela hora. A ponto de ignorar, parece que havia eliminado da memória a tragédia da cruz, por causa daquele estranho que era tão especial que tomou conta deles ali o diálogo. Isso é refeição, isso é ceia, isso é comunhão, isso é participação, isso é participar na vida dos outros. Então ali foi tanto que eles ficaram entusiasmados. Então quando chegou no destino dos dois, eles olharam para o peregrino e disseram: não, vem comer com a gente, vem sentar e fazer uma ceia conosco.
E o estranho então aceita. Vai, senta na mesa para comer com aquelas pessoas, a ceia. E aí quando esse peregrino pega o pão para repartir, reparte. Jesus sempre gostava de repartir o pão. Reparte. Como patriarca, e era realmente um patriarca, não um patriarca no sentido da maioridade material, era um patriarca espiritual, era um pai espiritual, e é. Jesus não é o guia modelo, não é o espírito mais evoluído, não é referência, é o irmão mais velho, é um patriarca, é o primogênito, né? Então ali, naquele momento, ele parte o pão e os peregrinos reconhecem, percebem que se tratava de Jesus, que se tratava da presença dele, e aí se deslumbram, né? Reconhecem a sua presença, a ceia. Para concluir, na última ceia, quando ele parte o pão, o primeiro pedaço, normalmente oferecido para uma pessoa que é homenageada naquela ocasião. É um pouco do que acontece com os aniversários que a gente faz, o primeiro pedaço do bolo quase que dá briga, né? Normalmente a pessoa dá para a própria mãe, e aí ele pega, e o primeiro pedaço do bolo ele dá a Judas. Ele oferece ao apóstolo Judas. Judas era um homenageado. Novamente, Haroldo Dutra Dias vai dizer, o único perdão que se saiba, ou o primeiro perdão que se saiba, que o perdão foi feito antes da agressão, da ofensa. Antes de Judas traí-lo, Jesus já estava anunciando o perdão em relação a ele. Nenhum profeta, nenhum homem de Deus, nenhum filósofo, nenhum religioso, nenhum fundador de religião realizou um perdão dessa natureza.